Para compreendermos a importância social das vacinas, vamos fazer uma viagem no tempo e conhecermos um pouco da trajetória da luta no combate às doenças, às epidemias e pandemias que assolaram a humanidade desde o início dos tempos. Nessa viagem pela nossa história, teremos uma noção das grandes dificuldades que existiam antes de descobrirmos e implementarmos as vacinas na vida cotidiana de todos os terráqueos. À medida que humanos se espalhavam pelo mundo, doenças infecciosas se tornavam constante companhia. Até mesmo na era moderna, os surtos são quase sempre presentes. A peste negra, a varíola, a febre amarela e a gripe espanhola são alguns exemplos das doenças mais mortais da história e foram responsáveis por centenas de milhões de mortos em todo o planeta. A primeira grande epidemia da peste negra ocorreu na Idade Média e dizimou um terço da população da Europa. A varíola, que mata desde o século X, pode ter ultrapassado mais de 500 milhões de mortos. E a febre amarela deixou aproximadamente 150 milhões de mortos. A gripe espanhola, provocada por uma mutação do vírus da gripe, o influenza, levou em apenas um ano 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Os primeiros vestígios do uso de vacinas, com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate à varíola no século X na China. A técnica de variolação consistia no ato de inocular numa pessoa sã o pó feito com as pústulas retiradas de um doente. A pessoa poderia pegar a doença na forma leve e talvez não morrer. A China foi, portanto, o primeiro país a descobrir uma espécie de vacinação rudimentar. Mas os cientistas e a ciência não descansavam e não descansam nunca. Em 1789, o inglês Edward Jenner começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença. O médico e cientista extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e, em 4 de maio de 1796, o inoculou em um menino saudável, o James Phipps, de 8 anos. O menino contraiu a doença de forma branda e, em seguida, ficou curado. Em 1º de julho do mesmo ano, Jenner inoculou no mesmo menino líquido extraído de uma pústula de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Estava descoberta a primeira vacina com vírus atenuado que em 2 séculos erradicaria a doença. As vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando o nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. A vacina serve para induzir o sistema imunológico a criar condições de proteção. É segura, eficiente e previne tratamentos dolorosos. Em 1904, ocorreu uma revolta na então capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, em função da obrigatoriedade de tomar vacina. Naquela época, o governo não ofereceu informações suficientes sobre a importância e a necessidade da vacina. Tudo era novidade e esses programas ainda estavam sendo implementados. Além disso, a população estava desgastada por várias ações do governo que os estavam prejudicando. Portanto, não estavam dispostos a tolerar a polícia dentro de suas casas, obrigando-os a tomar algo que não sabiam exatamente o que era. Após a revolta da vacina, os governos compreenderam a importância de informar os cidadãos todo o processo sobre as campanhas de vacinação, e a população gradativamente passou a buscar os postos de saúde para se vacinar. A vacina é uma conquista do mundo moderno, um marco na história da humanidade. Ela foi responsável pela erradicação da varíola no mundo. Em maio de 1980, durante a 33ª Assembleia Mundial da Saúde, a OMS declarou oficialmente que o mundo e todos os seus povos estavam livres da varíola. A declaração marcou o fim de uma doença que atormentou a humanidade por pelo menos 3.000 anos. As vacinas previnem, por ano, 3 milhões de mortes ao redor do mundo e oferecem proteção para mais de 30 doenças. Ajudaram a erradicar a varíola, a reduzir expressivamente a incidência de pólio, sarampo, tétano, raiva, tuberculose, febre amarela, entre várias outras doenças. Controla as epidemias, reduz mortalidade infantil e proporciona uma economia brutal para os serviços de saúde, por ser um tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública. O perigo da falta de vacinação é criar condições para que o vírus recomece a transmissão. Nesse caso, podemos ter aumento no número de infectados, de mortos, retorno de doenças erradicadas ou controladas e diminuição da expectativa de vida.
Podemos utilizar alguns dados como exemplo. Em 2011, a vacina contra a poliomielite tinha uma cobertura de 99,6% em território nacional. 6 anos depois, a cobertura caiu para 78,47%. Isso significa que existem muitas pessoas deixando de vacinar seus filhos contra essa doença e que ela pode reaparecer. Considerada erradicada nas Américas desde 1994, pode deixar sequelas permanentes, como a paralisia, além da insuficiência respiratória, podendo levar à morte. No caso do sarampo, cerca de 2,6 milhões de pessoas morriam a cada ano no mundo, até que a primeira vacina contra a doença fosse criada nos anos de 1960. A vacinação levou à redução de 80% nas mortes por sarampo no planeta entre 2000 e 2017. O Brasil recebeu em 2016 o certificado oficial de erradicação do sarampo e em 2019 fomos surpreendidos por um surto de sarampo. O sarampo voltou porque deixamos de nos vacinar. A cobertura vacinal caiu nesses últimos anos de 92% para 76%, que é muito baixa para conter o vírus. Resultado, o vírus voltou com força total e neste último ano acometeu e matou pessoas desprotegidas e suscetíveis. Pais e cuidadores deixaram de levar seus filhos aos postos de saúde por vários motivos. Além do fortalecimento nas redes sociais dos grupos anti-vacinas, que negam a eficiência da ciência e infelizmente produzem fakes sobre o tema, é possível identificar também que as novas gerações esqueceram, desconhecem ou desacreditam do aspecto mortal e das sequelas dessas enfermidades, simplesmente por não ouvirem mais falar, noticiar casos nem mortes sobre elas. A preocupação deixou o imaginário humano. É importante que os pais dessas gerações mais jovens vacinem seus filhos e que mantenham as cadernetas de vacinação sempre atualizadas. Paulo Ricardo Zargolin diz: para toda vacina há um estudo, e para cada cientista, uma população que anseia por seus resultados. Vamos tomar vacinas, gente. Vacinas salvam vidas.